Muito boa tarde a todos. Cá estamos nós para mais uma conversa em direto aqui no Facebook da Event Point. O nosso convidado de hoje é o Joaquim Pires, que é o líder, o responsável da equipa dedicada à Meetings Industry, meetings e eventos dentro do Turismo Portugal. E, portanto, é com ele que vamos conversar nos próximos minutos. E gostava, antes de arrancarmos, de agradecer o apoio técnico da Acerbis, que é quem, no fundo, nos presta aqui a informação técnica no decurso destas nossas conversas. Como se terão apercebido, nós, desde a semana passada, que passamos a fazê-las apenas uma vez por semana, batizamos esta segunda série, digamos assim, como The Show Must Go On, porque de facto sentimos que estamos numa nova etapa dentro deste percurso que nos foi proposto pela Covid-19 e com o qual temos que lidar evidentemente. Eu gostava de, para início de conversa, e obrigado Joaquim por ter aceitado o convite para estar aqui connosco. De todo. Enfim, por uma feliz coincidência, hoje foram conhecidos os resultados do ranking da ICA, que é a International Congress and Convention Association, relativamente a congressos internacionais realizados pelo mundo inteiro, e temos essa primeira boa notícia de Lisboa aparecer no segundo lugar no ranking mundial, logo atrás de Paris, se não estou em erro, e Portugal a ocupar o 10º lugar em termos de ranking de países. E eu gostava de lhe pedir justamente que começasse por comentar estes resultados conhecidos hoje. Bem, eu gostaria, acima de tudo, ou em primeiro lugar, partilhar o agrado enorme com que eu tenho de estar neste momento aqui e poder, de uma forma que, como a maioria das pessoas me conhece, de uma forma informal, mas construtiva, partilhar algumas das ideias que estas últimas semanas, que quase, digamos, parecem, ou pelo menos assumem-se, que tenham sido quase que muitos meses, fazem com que nós nos reinventemos. Um primeiro apontamento, a maioria dos webinars e apresentações têm sempre, digamos, uma bookshelf, um conjunto de livros atrás de nós. Eu decidi não ter, por uma razão simples, porque eu acho que este é o momento para reinventar a história. Ou seja, vamos ter que escrever novamente tudo de novo e, acima de tudo, temos que, de alguma forma, olhar para, digamos, este novo paradigma que é, digamos, reinterpretar a nossa performance. Agradecimentos feitos e enquadramento efetuado. Sim, de facto, é com muito orgulho que eu ainda ontem tive a oportunidade de validar a informação que o Rui acaba de transmitir, de que Lisboa está efetivamente neste momento no segundo lugar, quer no ranking mundial, quer no ranking europeu, e curioso é o facto de que no ranking mundial só temos Paris à frente, não é? Portanto, no segundo lugar, e deixámos, vamos assim dizer, nos lugares subsequentes, Berlim, Barcelona, Madrid e Viena. Ou seja, isto diz muito daquilo que é efetivamente, ou daquilo que foi, e não me levem a mal, e que há de ser, digamos, a qualidade da entrega, digamos, dos profissionais portugueses. Estejamos a falar em concreto dos eventos que ocorreram na cidade de Lisboa, estejamos também a falar, digamos, naquilo que fez com que Portugal entrasse no top 10, no caso do ranking mundial. Isto porque o ano passado estávamos em 11ª posição, eu creio que por dois eventos, comparativamente depois com o Canadá ou algo assim do género. Ou seja, aquilo que eu quero destacar, acima de tudo, como português e, acima de tudo, como correligionário dos objetivos de cada uma das pessoas, e bem-vindo ao Nuno Sardinha, à Cláudia, à Filipe, eu agora estaria aqui a estar toda a elencar as boas-vindas a todos eles, mas estou a ver os primeiros a chegar. Eu queria, acima de tudo, digamos, reforçar a ideia de que a performance que nós temos tido nos últimos anos está neste momento e cada vez mais evidenciada naquilo que é efetivamente o designo das empresas portuguesas, ou seja, apresentar com qualidade,
apresentar com confiança, deixar um registro no futuro e que acaba por ter este reconhecimento e esta evidência, vamos assim dizer, por, digamos, a organização, quiçá mais importante, digamos, em termos de rankings e de apresentação de rankings internacionais. Eu reparo aqui que, relativamente a outros destinos nacionais, o Porto, que é quem aparece na segunda posição em termos de destinos nacionais. 22º lugar, se embora não me atrasou. Sim, em termos europeus, sim, tem um ligeiríssimo recuo. Sim. Há aqui uma clivagem muito grande entre o que é a realidade de Lisboa e a realidade dos outros destinos nacionais para este segmento de congressos, da Meetings Industry? É natural que essa clivagem aconteça e seria, digamos, pouco digno, vamos assim dizer, de não considerarmos que Lisboa, com todos os equipamentos que tem, com a capacidade que tem organizativa, com, vamos assim dizer, as acessibilidades em termos de mobilização e deslocação de pessoas e com a criação de emprego que esta indústria veio, de alguma forma, consolidar, que esta diferença não existisse. Ou seja, se não tivéssemos Lisboa, eu não diria que não teríamos o resto do país, mas ainda bem que temos Lisboa, porque faz parte de todo o país. Consideremos, e peço desculpa, não quero monopolizar, mas o Rui e os demais, digamos, eu já não sei como é que é de chamar, se web attendees ou whatever que seja, mas pronto, colegas de trabalho, eu acho que o importante é percepcionar de que esta indústria da Meeting Industry é transnacional. Ou seja, uma empresa que tenha um produto que esteja fisicamente localizada a algures em Mirandela, ela vem prestar esse mesmo serviço a Lisboa e vem conferir maior qualidade e maior visibilidade e notoriedade internacional ao evento que acontece em Lisboa. Razão pela qual eu considero que não é de estranhar, e fico muito honrado pelo facto de que Lisboa passou-se, embora numa traiçoa, da 6ª posição para a 2ª posição, quer no ranking europeu, quer no ranking internacional, mundial, relativamente aos dados de 2018. O que, isto tratando-se uma vez mais de uma conversa informal, mas acima de tudo com base daquilo que nós, Turismo de Portugal, em parceria com os Convention Bureaus, temos vindo a efetuar nos últimos anos, é no sentido de proporcionar, digamos, um colmatar, vamos assim dizer, desta assimetria no que diz respeito à procura e à oferta. Lisboa é efetivamente, digamos, um hub confortável para a maioria dos organizadores internacionais de eventos e congressos, não obstante, se calhar neste momento, e estão evidenciados por estes números, é aquela que consegue dar a devida resposta. Portanto, se me permite, entre ter em Lisboa ou ter fora de Lisboa neste caso território nacional, eu prefiro ter em Lisboa, porque de facto Lisboa consegue dar esta resposta. Serve também de tutorial para os demais parceiros regionais perceberem e aprenderem efetivamente de que, de uma forma progressiva, porque Lisboa não é uma startup, com todo o respeito pelas startups, vamos dizer, é um processo de crescimento e de maturação relativamente àquilo que é, digamos, a oferta disponível neste momento. Muito bem. Portanto, é fácil de depreender das suas palavras que uma das intenções dentro da estratégia do Turismo Portugal é justamente reforçar os outros destinos nacionais em termos dessa capacidade de captar eventos, nomeadamente estes internacionais. Garantidamente. Eu não quero interromper a sua pergunta, mas de alguma forma aquilo que eu gostaria de reforçar no final da sua pergunta é sim. Sim, nós temos efetivamente um grande propósito que é, digamos, uma descrição positiva, no sentido de fazer com que existam, vamos assim dizer, outras calls e que existam outros RFPs para outras regiões do país. Este momento de dificuldade que me permite agora fazer aqui um parênteses relativamente ao tema desta conversa, mas acho que o moto do mesmo é o mais importante, é o do show must go on.
Ou seja, e aqui o show, estamos a falar de todos os players que estão na linha de execução de um evento, quer seja a pessoa que está a contratar o pessoal de apoio, quer sejam os responsáveis pelo som, os responsáveis por toda a parte de engenharia do próprio evento, esses são efetivamente os grandes responsáveis para que Portugal esteja na 10ª posição, para que Lisboa esteja na 2ª posição e que os demais intervenientes regionais estejam nas posições em questão. Ou seja, aquilo que ou aquilo que eu considero que seria pertinente neste momento é mantermos, apesar das dificuldades, apesar das dúvidas, das incertezas que nós vamos ter doravante, é perceber que, efetivamente, se nós olhássemos há 3 anos atrás, a posição em que Portugal estava, a posição em que Lisboa estava, ninguém vaticinaria, digamos, um resultado como este. E se, efetivamente, o Rui, contrariamente àquilo que é, digamos, as boas práticas da refeição, entregou a sobremesa logo no início. Peço desculpa. Nós não, aqui, como disse... Não, de todo. E podemos perfeitamente alterar a ordem das coisas. Não, de todo, não, porque é esta dinâmica que nós temos, e queria de alguma forma, digamos, também congratular-me pelo facto de ser o segundo, portanto eu estou no ranking 3, digamos, dos intervenientes neste, vamos assim dizer, neste cenário, neste programa da Event Point, ou seja, muito me honra que esteja logo a seguir do Pedro Rodrigues e do Gonçalo Castelo Branco, ou seja, para mim é efetivamente uma grande honra que eu possa seguir as pegadas deles e posso-vos dizer que tenho tido, digamos, uma atenção considerável relativamente àquilo que eles disseram, àquilo que eles estão a produzir e quais são os futuros projetos que eles também querem de alguma forma apresentar futuramente. Uhum. Bom, vamos aqui a uma pergunta Sim. que é colocada pela Cláudia Sousa, que pergunta como comunicar o destino de Portugal nestes tempos tão estranhos e extraordinários? Cláudia, eu posso lhe dizer que hoje de manhã tive a oportunidade de assistir a uma apresentação de alguma forma de uma pessoa que me apraz, o Richard Mead, em que ele começa, e por acaso tomei nota porque pensei que eventualmente poderia ser útil esta observação, a minha página está em branco. Ou seja, eu tenho efetivamente uma blackened sheet e que ela terá que, de alguma forma, e deverá ser de alguma forma preenchida com aquilo que sejam, digamos, os pressupostos para o futuro. Não quero que com estes 60 minutos que nós aqui possamos ter, que não é propriamente uma emissão da BBC, mas é uma emissão Alive and Kicking nossa mesmo, dar conta de que eu acho que o importante neste momento é perceber a razão pela qual Portugal conseguiu estar na posição em que está neste momento do ranking da ICA, em que Lisboa está nesta posição e perceber efetivamente o que é que nós devemos manter, o que é que nós devemos depurar daquilo que fizemos até agora e se efetivamente devemos nesta fase de transição ir para, digamos, agora é difícil perceber o que é uma zona de conforto, neste momento já não existem zonas de conforto, não é? Mas o que é neste momento o fácil, porque se nós agora considerarmos todos que vamos todos fazer eventos online, vamos todos fazer eventos híbridos, e depois, e no futuro, eu acho que este é o momento para nós começarmos a planear, eu não vou dizer parar, não, mas refletir, e quando eu digo refletir, é refletir em conjunto, não é refletir isoladamente. Esta reflexão em conjunto, acho que obriga-nos a abrir, vamos assim dizer, aquelas que são as nossas gavetas de inseguranças e trazer para fora, digamos, aquilo que poderão ser, digamos, protocolos que eu acho que, não me leva a mal, que eu acho que nunca foram feitos no passado. Eu recordo-me, eu não quero monopolizar a conversa, dizer que a conversa isto é um diálogo, não é? Não, mas esteja à vontade. Quando quiser me interromper, esteja à vontade. Estou a brincar. Não, aquilo que eu acho que seria importante era perceber que agora é o momento. Agora é o momento para, em conjunto, e sei que a Event Point já realizou alguns debates no passado sobre esta matéria e que por razões alheias à vontade dos intervenientes nesses momentos nunca se deu o passo seguinte. Mas eu acho que este é o momento para nós encontrarmos, e quando digo nós, são todos os agentes que estejam direto ou indiretamente envolvidos nesta matéria, para encontrarmos efetivamente fórmulas que possam, no futuro, em que sejamos, digamos,
requisitados para encontrar novas soluções, podemos encontrar o plano B, B1, B2, mas que acima de tudo que não traga este constrangimento de letargia, de ficarmos aqui quietos, mudos e parados à espera que alguma coisa aconteça. Não, nós temos que ir para a frente, nós temos que criar uma dinâmica empresarial e acima de tudo, não levem a mal se eu disser associativa, mas não é com o termo de uma associação, nada disso, não, acima de tudo é juntar vontades para encontrarmos planos que sejam ativos e não reativos. Uhum. E o que é que podem fazer neste momento para justamente mobilizar meu amigo Rui Ochoa, isso é um desafio que eu deixo para quem nos está a ouvir. Isso é um desafio que eu deixo, porque acho que seria pouco prudente da minha parte, que não me cabe a mim apresentar estratégias, cabe de alguma forma ser o facilitador, digamos, aquela matéria, vamos assim dizer, que cola as partes e que acima de tudo tenta encontrar, digamos, pontos denominadores e comuns. Portanto, eu não quero ter essa responsabilidade, quero ter sim a responsabilidade de encontrar e identificar o dialecto de cada uma das entidades que estejam envolvidas, no sentido de encontrarmos pontos de encontro e de união. Não vale a pena, muito sinceramente, não vale a pena cada um vir para as plataformas sociais, onde quer que seja, protestar sobre o que quer que seja, quando essa alguém não faz, digamos, o commitment online a dizer, olha, eu quero falar contigo, eu preciso da tua opinião, eu tenho esta ideia, eu tenho esta dificuldade, eu tenho esta solução, percebe? Ou seja, eu acho que o importante no meio disto tudo é que todos nós somos humanos e esquecendo aquilo que são, digamos, as nossas ambições profissionais, temos que olhar para cada um de nós como sendo o outro, numa atitude altruísta que nos possa ajudar. Isto não são palavras feitas, são efetivamente aquilo que o Joaquim Pires, que trabalha no Turismo Portugal há 30 anos e que tenho muito orgulho em, neste momento, estar associado e ligado a este segmento, ter feito efetivamente em conjunto com os Convenções de Arroz Nacionais, em com alguns dos alguns amigos, a ter feito, digamos, um conjunto de, vamos assim dizer, não vou dizer orientações nem guidelines, mas ter feito, digamos, um pré-protocolo de boas práticas, vamos assim dizer. Uhum. Ou seja, resumidamente, não me cabe a mim. Eu estarei lá convosco, mas não me cabe a mim, não cabe, digamos, neste caso ao Turismo Portugal, apesar do Turismo Portugal, eu não sei se depois esta seria alguma das suas questões, mas se assim for pode obviar já, apesar do Turismo Portugal ter desenvolvido ultimamente um conjunto de ações e iniciativas que visam, sobretudo, preparar em termos de benchmarking, em termos de conhecimento de boas e melhores práticas que têm sido, digamos, realizadas em mercados internacionais ou por outras empresas que possam servir de referência para, digamos, o melhor ecossistema empresarial nacional. Uhum. Mas quer destacar algumas dessas iniciativas? Sim, não, às quartas e quintas, isto parece um anúncio da tarde da televisão, não é? Mas às quartas e sextas-feiras, embora numa traiçoa, as nossas equipas, as nossas EDTs, têm em particular sobre a umbrella do Tourism Trade Talks, porque depois existem vários Tourism Trade Talks, têm apresentado aquilo que são os cenários e as perspectivas do mercado em si, ou seja, são os sapadores que estão no mercado e que de alguma forma vão apresentando algumas orientações ou pelo menos algumas indicações de como é que o mercado se está a comportar, acima de tudo, naquilo que é efetivamente, digamos, o futuro da nossa atividade, porque o futuro da nossa atividade é algo que tem que ser um acumular de conhecimento que nós possamos fazer agora. Se nós não fazemos agora o acumular deste conhecimento, não vai ser retomar, desculpa a expressão, do seu mambo jumbo de 2021, que é em comparação de 2029, e que vamos fazer aqui um hiato comportamental de 2020, ou seja, como se 2020 não existisse. Minhas senhoras e meus senhores, 2020 existe. Vamos refletir sobre aquilo que ele está-nos a trazer, infelizmente, de referências, mas acho que é importante perceber de que, de facto, a estratégia que o Turismo de Portugal possa vir a desenvolver tem de estar em consonância com aquilo que sejam os objetivos das empresas. O Bernardo Capucho pergunta-se, na sua opinião pessoal, ou pergunta, quando é que poderemos voltar a ter grandes congressos internacionais? Sim. 2022? Pergunta ele. Bernardo, aquilo que eu gostaria de responder a si diretamente e a todos os demais é perceber de que
o Turismo Portugal, da equipa da qual eu faço parte, nós continuamos a receber RFPs e candidaturas para eventos para 2000 e alguns deles, e depois eu posso também falar sobre a atualidade neste momento do Fundo de Captação de Congressos, mas para vos dizer que nós continuamos a receber candidaturas para eventos para particularmente para 2022, 23, 25, portanto significa que o nosso ADN territorial mantém-se efetivamente no mapa dos event planners internacionais. Sem querer fazer publicidade, e eu depois calmo um bocadinho, mas sem querer fazer publicidade, mantemos a mesma dinâmica de RFPs que estão a ser, digamos, produzidos e gerados pela plataforma norte-americana, pela plataforma internacional, com destaque para o mercado norte-americano, pela Sea Event. Ou seja, a Sea Event continua, digamos, a marcar e a registar. Eu vou-lhe dizer dos, sei lá, 10 que eu recebia diariamente, 10 Turismo de Portugal, perdão, agora estamos numa fase, aliás, 50%, mas mantemos a mesma dinâmica. O que é que fazemos com eles? Em face daquilo que são as necessidades do próprio Event Planner, enviamos para os Convention Bureaus, que por sua vez fazem a devida gestão do mesmo. Mas sim, Bernardo, era ele, o seu nome dele, não era Bernardo? Sim, mantemos para 2022, para 2021. Não é utopia. O pior é nós pensarmos que vamos começar a trabalhar 2021 em janeiro de 2021. Errado. Vamos começar a trabalhar 2021 ontem, amanhã, nos próximos dias. O Nuno Sardinha refere que no timeline da retoma o segmento MI está no final e pergunta qual a estratégia do Turismo Portugal para reforço deste importante segmento. Eu acho que já respondi, é assim, tudo depende do copo e do utilizador, se está meio vazio, se está meio cheio. Portanto, eu não corroboro essa ideia de que o segmento M&A possa estar efetivamente no final, não está todo no final. O segmento M&A é um segmento que não vale a pena agora estar aqui a fazer, digamos, a descrição quase da Wikipédia do mesmo, mas é aquele que de alguma forma alavanca alguns outros segmentos, como o segmento leisure, não digo tanto do Golf, porque esses têm, digamos, um universo muito particular, mas o segmento leisure, quando nós percepcionamos de que até há bem pouco tempo nós tínhamos eventos, congressos, apresentações de produtos, team buildings, whatever que fosse, de 300, 400 pessoas, depois multiplicando ao potencial 2, estamos a falar em 600 pessoas que vinham para cá com o objetivo não propriamente fazer férias, esses passaram a ser os prescritores de Portugal para futuros, digamos, para futuras opções para fazer férias. Ou seja, não concordo, peço desculpa, mas é a minha natureza, acaba por de alguma forma ser não o final da linha, mas sim, digamos, uma linha diferente, é um pipeline diferente, ou seja, esta tribo da qual eu faço parte, felizmente, e todos os demais, em que nós temos digamos, a qualidade inexcedível de apresentar, entre aspas, um restaurante ou um produtor de música e que as pessoas não vieram cá pela questão gastronómica e não vieram cá pela questão da performance do artista. Mas felizmente que temos bons artistas, bons realizadores e felizmente que temos bons chefes e temos, digamos, um património cultural construído e histórico de elevada e reconhecida importância internacional. Uhum. A Elsa Rodrigues Lima pergunta como iremos manter a nossa competitividade e posição face a destinos como Itália, por exemplo. Eu posso dizer, Elsa, que acima de tudo esta competitividade deve-se basear naquilo que tem sido até agora o nosso ADN. Não alteremos a nossa, vamos assim dizer, a nossa autenticidade, porque a partir do momento em que alteramos, passamos todos a fazer coisas online, entende? Ou seja, se toda a gente faz, digamos, uma apresentação do seu destino online em 60 minutos, ouça, a Elsa pode desligar a sua câmara, pode ir fazer outras coisas quaisquer de menor relevância e há de estar, digamos, um speaker a falar sobre a importância do destino. Não, eu acho que devemos manter efetivamente reequacionar, isso sim, reequacionar, eu acho que pode ser um termo neste momento, reequacionar quais são os valores que são neste momento pedidos por parte dos organizadores internacionais. Há bem pouco tempo, e sei que na questão de terminologia, a segurança não era propriamente um termo que devia ser utilizado como selling point de um destino. Hoje somos seguros, amanhã não somos seguros. Eu acho que neste momento mudou-se um pouco, digamos, esse paradigma e acho que a segurança neste momento, a segurança higiênica, a segurança
de circulação de pessoas, de bens, acaba por de alguma forma ser, digamos, um valor acrescentado à experiência e à qualidade inexcedível das empresas portuguesas. A Rosário Moraes... eu já agora podia responder, não sei, porque tenho aqui uma pergunta, e peço desculpa, mas eu não quero, se calhar eu nunca mais virei a estas coisas, mas pronto, esteja à vontade. É porque o Duarte coloca aqui uma questão sobre a quem são distribuídos, eu peço desculpa que estar a alterar, mas eu calmo já de seguida, mas está bem? Já lá ia, Joaquim. Ok, desculpa, então vai, siga, vá. Peço desculpa. Mas já lá vamos a essa pergunta. Porque eu primeiro gostava que respondesse a esta pergunta da Rosário Moraes, lembrando que esta seria a semana da IMEX em Frankfurt, e pergunta se Portugal está presente no Planet IMEX. Eu estou inscrito. Ou seja, isto para dizer o quê? É da iniciativa e da responsabilidade de todas as empresas que não conseguiram ter a presença física na edição de maio da IMEX, e a IMEX, por sua vez, tem efetivamente uma base de dados muito bem conseguida e que seguramente deve ter comunicado a todos os parceiros que estiveram presentes na edição de 2019 de que veio desenvolver este produto. Portanto, cabe a cada um de nós identificar quais são do conjunto da panóplia enorme de ofertas online que temos disponíveis, quais são aquelas que efetivamente são as mais interessantes e as mais importantes na persecução do nosso negócio. Por isso, Rosário, eu vou estar presente. Tratando-se efetivamente de uma iniciativa por convite que a própria IMEX faz a cada um dos presentes, portanto não compete ao Turismo de Portugal, uma vez mais, fazer, digamos, a locação online de empresas para estarem presentes. Portanto, é a própria IMEX numa relação direta com os suppliers que fazem esta gestão. Mas sim, eu vou estar presente. Marta Martins Soares deixa aqui um comentário dizendo que as Trade Talks falam muito pouco do MI. Eu aproveito para lhe perguntar se de facto há aqui necessidade de um trabalho maior de conhecimento mútuo entre aquilo que é o setor do turismo e este de meetings e de eventos. Sim, acho que é importante porque não chegámos ainda, digamos, ao ponto ideal, não é? O segmento M&A tem, de alguma forma, se me permitem, se alguém discordar, por favor, registrem-me, tem uma relação de proximidade com o Turismo de Portugal relativamente recente. Portanto, e quando digo relativamente recente, se calhar estou a falar dos últimos 7, 8 anos, não muito mais do que isso. E acho que, exceção feita, eu creio que a minha colega, a Inês da Alemanha, fez, digamos, na sua apresentação, fez um enfoque naquilo que era a preocupação dos event planners alemães relativamente ao segmento M&A. Portanto, se calhar uns outros mercados, eu creio que a Susana também da Irlanda também fez uma ligeira abordagem, o Jean-Pierre há relativamente pouco tempo do mercado francês também o fez. Agora, ou seja, nem todos os Tourism Trade Talks têm que falar de M&A, porque se calhar a componente aérea é mais importante neste momento, se calhar a componente de golf e leisure também possa ser mais importante. Portanto, eu diria que o Nuno Sardinha dizia que há pouco nós estávamos no fim, não estamos no fim, estamos lá assim, digamos, basis to basis, ou seja, não consigo de alguma forma dizer que será, digamos, pouco digamos, conversado nestas conversas. Eu acho que tem efetivamente o seu tempo, mas compete-nos a nós, a todos nós, com iniciativas como a que esta neste momento está a ser realizada pela Event Point, compete-nos todos cada vez mais contaminação também é uma coisa que não se pode dizer neste momento, ou seja, distribuir a conversa por o maior número de players. Tenho os contactos dos meus colegas e, acima de tudo, ao ter os contactos dos meus colegas das EDTs, é dirigir diretamente a questão, é perguntar-lhes, é interpelá-los no sentido de perceber qual é que é a dinâmica que o próprio mercado, não obstante nós, na sede e na equipa da qual eu faço parte, recolhemos informação e posso dizer, por exemplo, que o site de Meetings in Portugal, em face, digamos, da falta de informação relativamente àquilo que são a realização de eventos,
temos lançado, digamos, aquilo que são estas iniciativas nacionais, portanto, esta de Event Point, todas as outras anteriores, o lançamento das talks online, que creio que aconteceu em Braga há relativamente pouco tempo. Portanto, há um conjunto de informações que têm mais o poder educativo do que propriamente de linhas de orientação para as empresas portuguesas. O Duarte Moreira, agora sim, vamos à pergunta que lhe interessava há pouco. Sim, senhora, claro. Não, só interessava porque ficou aqui um hiato de conteúdo de informação e o Duarte tem toda a razão em colocar a questão, mas sim, diga. Pronto. Perceber, no fundo, como é que depois são distribuídos esses RFPs, se vocês encaminham para os Convention Bureaus e depois eles fazem essa segunda linha de distribuição, como é que funciona esta mecânica? Ou seja, esta mecânica é muito simples. As plataformas online, e desde há pouco o caso da C-Event, mas nós também temos através do site da Meetings in Portugal, que funciona também como um depositório, vamos assim dizer, de RFPs, Request for Proposals. Em função da tipologia do evento, nós enviamos para 1, 2, 3 Convention Bureaus e ficamos com o alerta, ou seja, nós ficamos com um alerta e que fazemos o follow-up se efetivamente esse RFP foi respondido ou não. Quando o Event Planner volta novamente ao Turismo de Portugal e não vou dizer pressiona, porque esta questão dos RFPs, esta é uma frase comum, mas é um facto, tem um due date inferior a um iogurte, ou seja, se nós não respondemos em 48 horas, existe logo um outro destino, um outro supplier que está a dar a resposta. E que nós o que tentamos é de alguma forma monitorizar se a resposta foi dada, se existe alguma dificuldade na interpretação do RFP. Estejamos a falar dos RFPs que são dirigidos via C-Event, estejamos a falar dos RFPs que são gerados através da plataforma do meetingsinportugal.com. Ou seja, Duarte, para lhe ser muito sincero, não sei depois o fio, vamos assim dizer, da meada, mas se calhar o fio da meada dos vários RFPs que nós tivemos nos últimos anos permitiram que Lisboa tenha atingido o 2º lugar no ranking da ICA e Portugal o 10º lugar no ranking europeu e o 7º lugar, não, agora perdi-me, o 10º ranking global, mundial e o 7º no ranking europeu. Exatamente. Ou seja, acho que sim, acho que está a ser um trabalho muito bem executado relativamente àquilo que são, digamos, mais uma porta de entrada dos RFPs que chegam, digamos, a Portugal como destino para a realização dos eventos. Uhum. Mas, bom, se eu bem entendo, também é natural que depois os Convention Bureaus façam essa redistribuição entre os seus membros, não é? Sim, claro, eu acho que há cerca de 31 minutos atrás, estávamos a falar relativamente à questão do associativismo, mas eu creio que o associativismo, neste caso em concreto os Convention Bureaus, desempenham um papel extraordinário naquilo que são efetivamente os valores agregados dos seus parceiros. Pregar sozinho em cima de uma pedra num parque em Londres pode ser eloquente, mas não é interessante, não é? Ou seja, eu fui até Corner Speech, esqueci a designação, e estive lá meia hora a falar, ok, so what? Ou seja, eu acho que o importante é efetivamente partilharmos esforços no sentido de encontrar aquilo que é o player mais adequado ou os players mais adequados para a realização ou para a entrega, vamos assim dizer, daquele bid para este RFP. Ou seja, resumindo, não consigo dar-vos efetivamente aquela que é, digamos, a continuidade da ação que o Turismo Portugal desenvolve na distribuição destes RFPs, mas acredito que seja uma gestão muito bem efetuada. Ainda a propósito daquilo que estava a dizer agora mesmo, sente que neste período as pessoas, as empresas de alguma forma estão mais disponíveis para esse trabalho em conjunto, colaborarem umas com as outras? É errado, mas é errado. Mas estão disponíveis ou não? Sim, está bem, mas é errado. Sim, sim, ok, peço desculpa. Eu acho que nós devíamos trabalhar em conjunto de há longo tempo atrás, ou seja, eu não posso lembrar de Santa Bárbara quando trovejo, eu não sou muito bom em provérbios, mas é algo que é assim do género. Ou seja, eu acho que esta questão de deitar abaixo muros para eu colocar um trator e depois aí produzir mais e depois ter uma empresa transportadora que coloque bons produtos no público final é muito mais importante do que ter 4 ou 5 homens com enxadas na mão a trabalharem aquele terreno. Ou seja, eu acho que o fator confiança que tem que cada vez mais ser transferido para dentro, digamos, daquilo que é este ecossistema das empresas e das pessoas que trabalham diariamente na Meeting Industry,
com respeito por cada um deles. Eu acho que esse também é outro fator, ou seja, partilha e respeito. São frases feitas que aplicadas em determinados contextos podem ser ideais, mas acho que este é o mais importante deles todos. Portanto, noto, sim, que há, digamos, uma maior partilha, porque isto que estamos agora aqui a fazer é efetivamente a resposta à sua questão, ou seja, o conjunto de iniciativas online que se tem vindo, digamos, a realizar nos últimos tempos é demonstrativo da facilidade. O que é que nós conseguimos fazer online e não fazemos presencialmente? Qual é que é o problema de eu partilhar uma informação consigo presencialmente e eu estou aqui em offline a partilhar essa mesma informação? Não custa nada, porque acabamos todos por ganhar, cria emprego, cria de alguma forma uma dinâmica de promoção. Não é aquela questão de que hoje é para mim, amanhã é para ti. Não, se for para todos, todos ganhamos. E acima de tudo, quando todos ganhamos, temos efetivamente aquela mesma performance, acho que foi ao 109º minuto, que houve alguém que chutou uma bola e ainda hoje nós... O uniforme da seleção portuguesa tem lá, digamos, aquela taça, não é? De campeão europeu de futebol. Portanto, eu estou a trazer esta dinâmica de conversa que se calhar não tem nada a ver com o assunto, mas é efetivamente um conjunto de partilha de experiências que faz com que, se calhar, nós estamos agora, se calhar não, de certeza, que é onde nós estamos neste momento. O Nuno Sardinha recorda esta... Isso, o Nuno Sardinha está ativo hoje, hein? Boa, Nuno. Está ativo. Uhum. E ainda bem que eu não paguei nada no Sardinha. Não, estou a brincar, Nuno. Mas ele lembra esta campanha do selo Clean and Safe, enfim, que diz que é fundamental na retoma da confiança do cliente, que os hotéis, agências de viagens e empresas de animação turística podem obter este selo, mas diz que, porém, os vénios não têm acesso e pergunta se está a ser pensado algo sobre este vazio. Pois, eu tal como no início desta conversa referi que este era efetivamente um momento, 60 minutos de uma partilha de ideias, não de estratégia do Turismo Portugal, isso não me compete a mim, compete efetivamente ao Presidente do Turismo Portugal, mas eu acho que a pergunta pode ser ingrata, aquilo que eu te vou dizer, Nuno de Sardinha, porque esta coisa é uma chatice, não é? Porque eu estou a falar consigo, mas eu queria mesmo falar com o Nuno de Sardinha, mas aquilo que eu posso dizer Nuno de Sardinha, é da vossa competência, de alguma forma lançar o desafio a que este selo possa encontrar âmbito de aplicação digamos, em todas as outras 3 áreas que neste momento não estão elegíveis. A propósito do selo, posso-vos dizer que neste momento já foram atribuídos cerca de 3.200 selos Clean and Safe. Portanto, há neste momento cerca de 3.200 entidades e empresas portuguesas que já podem anunciar efetivamente de que têm um protocolo, um compromisso, porque é assim, este selo é um compromisso que cada uma das entidades está, digamos, a transferir para o seu cliente. Mas voltando, digamos, à questão do vazio do Nuno de Sardinha, acho que este vazio é uma sugestão, deve ser preenchido o mais rapidamente possível, mas para isso era importante que existisse também um esforço das empresas que reconhecem que não têm oportunidade ou que não conseguem chegar, digamos, a este selo, o fazerem. Entretanto, ainda relacionado com a pergunta de há pouco, a Rosário Moraes questiona-se, enfim, pergunta se a IMEX, e diz que a IMEX deve ter contactado os vários stakeholders, não? Ou seja, relativamente a esta... Sim, não, Rosário, sim, a IMEX contactou-me, Joaquim Pires, representante do Turismo Portugal, se eu queria fazer parte, efetivamente, destas ações educacionais, que foi o Monday Educational que eles estão a realizar, sim. E eu acredito que tu, Rosário, também possas ter recebido. Eu digo tu, Rosário, mais as 67 empresas que participaram no stand do ano passado, mas se não o fizeram, juro, se não o fizeram, eu de imediato, a seguir às 17h02, entre aspas, vou fazer o contacto com o Edergog da IMEX a perguntar se efetivamente estes participantes do stand de Portugal e Convention Bureaus do stand de Portugal da edição 2019 foram ou não contactados. Só mesmo para deixar-me tranquilo de que efetivamente todos tiveram a mesma oportunidade de participar nestas ações desenvolvidas pela IMEX. Eu recordava aqui algo que foi comentado em conversas anteriores, a propósito da campanha Can't Keep Hope,
foi muito bem acolhida internacionalmente e cá também. E creio que até tinha sido uma sugestão, uma ideia do Diogo Assis, que esta campanha pudesse ter uma declinação por segmentos, por produtos, nomeadamente este da Meetings Industry. Eu não sei se há alguma coisa que esteja prevista por parte do... Eu creio que não. Respondendo, digamos, quase que em offline ao Diogo, eu creio que não, porque eu acho que, ou pelo menos aquilo que esteve na base, vamos assim dizer, da campanha o Can't Skip Hope, é Portugal, ok? Não é nenhum segmento, é efetivamente o destino, é Can't Skip, a esperança de retornar outra vez ao destino que tinha, digamos, identificado como local para a realização do seu evento, para a realização da sua apresentação de produto ou a realização de férias. Portanto, acho que este não é o momento para fazermos várias declinações, o Can't Skip Hope Meeting, o Can't Skip Golf, o Can't Skip... Não, acho que o Can't Skip Hope é efetivamente, digamos, uma ação umbrella de Portugal para deixar, digamos, na antecâmara do cérebro, a dizer que quando isto passar, que vai passar, quando isto passar, retomem novamente, digamos, o vosso ADN de opção de Portugal como destino de férias. Agora, o Diogo, também em off, eu posso sugerir, porque o Diogo também pode fazer efetivamente, ou seja, eu acho que compete a cada um de nós, da mesma forma como vai competir-me a mim, fazer efetivamente, digamos, o push-up para com as ações que estão a ser desenvolvidas e que muitas vezes não chegam a todos os players nacionais, e eu vou distribuindo, vamos assim dizer, com a possibilidade que eu tenho, porque isto também é outra coisa curiosa, fazer teletrabalho, as pessoas não pensem que é 11 da manhã eu vou acordar, vou deixar o computador ligado o dia todo e depois às 11 ativo. Não, esqueçam lá isso, porque não é bem assim. Infelizmente que não é bem assim. Eu posso-vos dizer que nos últimos dias o meu horário de trabalho tem sido entre as 7 e a 1 da manhã. Portanto, com pausas para as refeições. E isto porque acho que o importante é perceber que cada um de nós, se dermos um passo à frente, da próxima vez que formos confrontados com uma situação de alguma urgência e emergência, acho que é importante perceber o que é que nós fizemos há cerca de 3 meses atrás e podemos reativar. Mas respondendo a Rui, não está planeado e acho que também não era intuito que tivesse planeado, digamos, uma declinação do Meetings, do Solimar, do Trails, do que quer que seja. Enfim, eu tenho uma certa curiosidade em perceber também como é que se faz a colaboração com outros destinos que eventualmente são concorrentes de Portugal, a captação de eventos, mas que noutras circunstâncias podem ser também parceiros com quem é possível colaborar. Enfim, e pensando até neste bloco ibérico, não é? Se olharmos para o top 5 do ranking da ICA, temos 3 cidades ibéricas, não é? Do capítulo ibérico da ICA, agora veja todos os outros capítulos que fazem parte da ICA, o quão devem estar a pensar, mas como é que eles conseguem? Continua. Sim, e a minha pergunta era simplesmente essa, tenho curiosidade em perceber como é que o Turismo Portugal e Portugal enquanto colabora com outros destinos, enfim, aqui também pensando e construindo as coisas, enfim, horizontes mais distantes, percebendo como é que trocam informações, como é que partilham dados, como é que... Sim, rapidamente, eu por acaso até podia ter encomendado esta pergunta, mas não, mas ainda bem que a fez. Não, de todo. Não, só para dizer que Portugal, desde 2016, isto é uma conversa que eu acho que recorrentemente a apresento, mas que desde 2016 faz parte da Aliança Europeia dos Convention Bureaus. Ou seja, a Aliança Europeia dos Convention Bureaus, que foi constituída pelo Eric Beckermans e pelo Matthias Schulz, respectivamente, da Alemanha, e do Convention Bureau da Holanda, tinha e tem como, digamos, princípio básico a união e a agregação dos Convention Bureaus nacionais, europeus, entenda-se, no sentido de melhor prepará-los para os desafios de captação de eventos de long haul.
Ou seja, o meu amigo que está na Finlândia e possa ter, digamos, um potencial projeto que ele não consegue dar resposta, numa das várias reuniões que nós reunimos 2 vezes por ano, nas várias reuniões que fazemos, ou antes mesmo dessas mesmas reuniões, melhor dizendo, ele faz a apresentação de quem é que está disposto a fazer o bid para esse RFP. Ou seja, aquilo que Portugal desde 2016 tem vindo a fazer é, acima de tudo, digamos, uma observância daquelas que são as melhores práticas dos convention bureaus que já têm um histórico com maior, digamos, empenho, vamos assim dizer. Nós estamos relativamente à convention bureaus nacionais portugueses que têm um histórico, felizmente, válido, muito válido, não obstante, quando se está a falar em convention bureaus nacionais, que não existe, felizmente não existe um convention bureau nacional, existe um conjunto de empresas que trabalham no sentido que Portugal seja reconhecido como local para a realização de eventos, traz acima de tudo uma mais-valia para aquelas que são as partilhas de informação. Alguns dos estudos que têm sido apresentados nestas reuniões, eu tenho disponibilizado e partilhado com alguns dos convention bureaus. Confesso, muito sinceramente, que muitas vezes escapa-me. Tenho que fazer o noblesse oblige sobre esta matéria e o meia-culpa, porque passa muitas vezes de que há conjuntos de informações que são de alguma forma partilhadas nestas reuniões e por razões que não é de incompetência, mas por razões de ordem estranha porque parecem sempre outras coisas importantes, ou mais importantes ainda, e então não partilho. Mas posso também lhe dizer que estava planeado para setembro, e amanhã, dia 13, vamos ter uma outra reunião da Aliança Europeia, e prometo que vou partilhar, e posso... Permita-me utilizar aqui Event Point, digamos, como veículo de transmissão daquilo que possam ser, digamos, as decisões de amanhã da reunião estratégica dos Convention Bureaus europeus, mas como estava a dizer, nós tínhamos planeado a realização da reunião de outono, verão-outono em setembro em Cascais, e estamos a falar de 35, ou seja, quando nós iniciámos eram 11, neste momento são 35 Convention Bureaus europeus. Mas creio que se calhar possa existir um delay, um postpone, cancelar não, porque eles até queriam passar aquilo para online, só que eu acho que a experiência de trazer 35 decisores para verdadeiramente terem, digamos, aquela coisa única de estar em Portugal durante 3, 4 dias, acho que aquilo que, vamos assim dizer, em online não funciona. Mas respondendo agora muito sucintamente, sim, nós temos partilhado informações da nossa parte para com eles. Esta questão do selo Clean and Safe para eles foi extremamente importante. Partilhei na última reunião que aconteceu há 3 semanas. Estamos nós a partilhar agora melhores práticas do que eles estão a partilhar para connosco, que isso é um fator evidente do o quão importante está a ser a estratégia de comunicação que nós temos vindo a desenvolver. Uhum. O Jaime Viegas refere o Fundo de Captação de Eventos e Congressos, dizendo que é um instrumento importante e um dos argumentos diferenciadores da nossa atratividade para este segmento. E pergunta qual é a perspectiva da continuação deste programa após 2021. Eu votava já assim, eu já fazia aqui um tique a dizer que sim, mas eu acho que isto, esta situação, a questão de ter continuidade ou não cabe ao Turismo de Portugal, porque isto não é um programa do Turismo de Portugal, é um programa do Turismo de Portugal em parceria com os Convention Bureaus. Aqui surge também um outro desafio. Vamos fazer um novo programa com as métricas, com a dificuldade em perceber se a elegibilidade é o número de bad nights? Se calhar não é? Era uma pergunta que eu tinha para lhe fazer. Peço desculpa, mas já lhe estou a responder. Se calhar não. Se calhar, ou seja, o fator de elegibilidade, ou seja, que iniciou-se há uns anos atrás com o número de congressistas, mais recentemente, de 2016, 2018 e agora mais recentemente também 2019, 2021, com o número de congressistas, se calhar não.
se calhar temos que adotar um novo modelo de elegibilidade deste programa e que, confesso, não sei, porque senão estaria a fazer futurologia e considerando que este é um programa comum, tem que ser partilhado primeiro pelos pares, a auscultação aos seus parceiros e depois, digamos, apresentar propostas de atuação de 2021 para a frente. Mas até 2021, sim, cá estaremos. Bom, isso ainda a propósito disso, de facto, se já antes desta pandemia esse critério das room nights parecia demasiado redutor, com a possibilidade de virmos a ter eventos mais pequenos, eventos híbridos, onde parte das pessoas não se vão deslocar sequer para o destino do evento. Depende, Rui, peço desculpa, mas... Levanta aqui a necessidade de repensar esses critérios, não é? Olha, eu se calhar, e vou contrariar, porque sou positivo por natureza, mas se calhar vou contrariar a sua observação que as pessoas não se vão deslocar para os locais. Quando nós estamos a falar da questão de deslocar, e se estivermos a falar, digamos, do mercado nacional, porque eu acho que deve ser, digamos, o primeiro estágio de atuação é o mercado nacional e percepcionar de que há uma empresa que tem confiança num local no sul ou nas ilhas para realizar o seu evento e que vai deslocar a sua reunião ou a sua apresentação de produto para esse local. Eu acho que vai-se manter efetivamente, digamos, a possibilidade de deslocação de pessoas do norte para o sul, do norte litoral para o norte interior, ou seja, recuperando um bocadinho a história, quer ser muito rápido, só temos 9 minutos de conversa, se embora não me traiçoa, podemos estender isto um bocadinho mais, não é? Fazer o take 2, não, estou a brincar, existem outras coisas, não, estou a brincar, não, só para dizer que... Continuar com estas conversas, portanto, um dia destes... Sim, à vontade. Não, mas deixa já aqui o desafio, em vez de não me leva a mal, em vez de estar aqui a fazer um monólogo, coloquem mais pessoas, porque assim, coitadas das pessoas que estão aqui a escrever deste lado, ou quer que seja, elas que intervenham e que ativamente nós possamos aqui criar se calhar aqui, digamos, um grupo de pessoas que ativamente no futuro estejam mais, digamos, reconhecidas com aquilo que o Turismo de Portugal tem vindo a fazer e os seus parceiros Convention Bureaus. Mas recuperando a história de há pouco da Cláudia Sousa, não é? Da Cláudia Sousa, em que coloca também uma questão dos eventos mais pequenos, se as pessoas deslocam-se ou não. Há uma ação que o Turismo de Portugal desenvolveu em 2016 e pelas razões menos boas de recordar, que foi os incêndios, e que na altura nós criámos efetivamente um programa de apoio à realização de eventos nos concelhos afetados pelos incêndios. Era uma coisa residual, muito residual, mas qualquer coisa residual que acontecesse em terras queimadas era melhor do que nada, ok? A seguir, e mais recentemente em 2019, em face de não existência deste flagelo, o Turismo de Portugal teve a iniciativa de criar o programa M&A Interior Mais, ou seja, que é um programa que a partir das 50 Bad Nights, para apoiar aquela questão do ranking da ICA, das 50 Bad Nights até às 299 Bad Nights. Se estivermos a falar que o Turismo de Portugal participa com 22 euros por cada dormida, que é de alguma forma validada, eu acho que é muito mais importante do que não ter nada. Acima de tudo, também está, digamos, englobado num universo daqueles que são, digamos, os instrumentos de promoção do Turismo de Portugal. E hoje em dia, e cada vez mais, ter, digamos, a chancela do Turismo de Portugal é algo que acrescenta valor à própria marca. Ou seja, qualquer coisa que esteja associada ao Turismo de Portugal acrescenta-lhe valor, nacional e internacional. Por isso, e se calhar ia fazendo aqui um mix entre aquilo que o Jaime perguntou e aquilo que o Rui colocou como questão, eu acho que se calhar vamos ter que repensar, acho que não, tenho certeza que vamos ter que repensar o próximo modelo ou os próximos modelos que possam vir a ser, digamos, apresentados para digamos, apoio à realização de eventos e captação, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais. Bom, o Duarte Moreira pergunta aqui também se o Turismo de Portugal espera estar presente na IMEX Las Vegas. Há relativamente pouco tempo, Duarte, eu fiz uma auscultação, há cerca de 2 semanas, fiz uma auscultação às 32 empresas que demonstraram interesse em estarem presentes no stand de Portugal e posso lhe dizer que sim, 16 disseram que sim, 10 disseram que não e 12 não sabem. Ou seja, temos aqui um misto de sim, garantidamente, não sei.
Ou seja, temos aqui uma questão tripartida e que, uma vez mais, vamos, digamos, em sede própria analisar e depois dar conta se vamos ou não manter a nossa presença. Duarte, também posso dizer que a IMEX tem sido, de alguma forma, como é que eu ia dizer, sem querer ferir suscetibilidades de ninguém, tem deixado quase até à última aquela situação de cancelar. Recordam-se perfeitamente da questão da IMEX Frankfurt, e a IMEX Frankfurt foi quase a última, a ITB Berlim e anteriormente cancelaram logo, com aqueles ai-credos que a ITB Berlim não vai acontecer, e a IMEX esteve ali a protelar. Agora, vamos ser sinceros, vamos olhar para o que é o universo de uma... Eu não estou a fazer futurologia, estou só, digamos, a especular e rapidamente. Vamos ver o que é o espectro da participação numa IMEX em Las Vegas, ok? Estamos a falar em equipamentos de exposição que não é só a IMEX América, é a IMEX América, são mais as farmacêuticas que estão lá na Sands Expo, e estamos a falar de milhares de pessoas. Como é que é o confinamento social? Vai haver transporte aéreo? Não sei, confesso. Bom, mas isso é o retrato perfeito deste período que ainda estamos a viver e que vamos continuar a viver durante algum tempo, que é justamente essa incerteza relativamente a uma série de questões que são fundamentais para a nossa atividade, não é? Enfim, as ligações aéreas são logo, à partida, um dos fatores condicionantes, não é? Eu acho que a questão das ligações aéreas é você ser corredor de 100 metros e ter uma pedra no sapato. Ou seja, a cada... Ou seja, podemos tentar encontrar vários cenários, vários modelos, várias opções para tentar para identificar a melhor forma de abordar determinado mercado, mas sem a componente aérea, com segurança, com aquilo que são efetivamente os fatores de confiança, não é só segurança, é confiança, porque não basta nós dizermos que vamos ter o stand, a gente vai ter o stand, ok, e depois temos pessoas a serem transportadas para lá. Tenho dúvidas, sinceramente tenho dúvidas porque não quero acrescentar aqui, digamos, grandes expectativas e esperanças. Continuamos a trabalhar, como tinha acabado de dizer, portanto fizemos uma auscultação sem compromisso há 2 semanas, fiz, digamos, a coleta dos resultados na passada sexta-feira, e estes são aqueles que eu vos apresento, portanto, 16 a dizerem que sim, 10 a dizerem que não e 12 a dizerem que não sabem. Bom, nós estamos mesmo a chegar... A sério? Chatíssimo. Passa a correr, não é? Passa. E eu gostava então de saber como é que na sua cabeça, Joaquim Pires, como é que imagina a retoma dos eventos? Como é que no futuro vamos fazer eventos? Vão ser tão diferentes assim? Vão ser iguais do que eram antes? Como é que não, nada vai ser igual àquilo que aconteceu até cerca de 2 meses, 3 meses atrás, o que é que foi. Portanto, aquilo que poderá haver uma parte que seja muito idêntica, porque a questão dos eventos não pode estar sempre e unicamente, exclusivamente, depois destes substantivos todos, colocado na questão do não presencial. Não. Nós somos aquilo que somos, e acho que somos efetivamente, digamos, um conjunto de pessoas que gostam de socializar e trabalhar presencialmente, ok? A sua questão é um $1 million question, ou seja, não sei. É a nossa, porque senão eu estaria aqui assim com uma varinha e transformava-se tudo em híbrido, ou tudo online, ou tudo presencial, não sei, mas acho que nesta primeira fase deveríamos sim, a miúdo e com cuidado, acima de tudo com muito cuidado, identificar soluções que neste momento já estão a ser apresentadas por alguns players nacionais de cenários e de opções virtuais. Pode ser uma opção para o curto, médio prazo, sendo que vamos conseguir, sendo que estas opções serão no futuro uma
desculpa o pleonasmo, será uma opção para quando não for possível fazer um evento presencial. Ou seja, o facto das empresas portuguesas também conseguirem dar resposta no que diz respeito àquilo que são efetivamente as opções, a excelência de qualidade das empresas portuguesas, a capacidade camaleónica, eu não vou dizer enganadora, é a capacidade camaleónica. Ou seja, se nós estamos num tronco escuro, nós viramos escuro. Se estamos numa folha verde, é o cliente que manda. E se o cliente não exige, ficamos naquela questão do easy taking, choramos, protestamos, rimos às vezes com soluções idiotas e depois, se calhar aquele até tinha razão, se calhar aquela é uma boa opção. Há 5 anos atrás, se calhar uma conferência online, as pessoas diziam, ok, sim senhora, para que eu não se consiga mexer, mas se eu consigo mexer, e agora? A gente não se consegue movimentar da esquerda para a direita. A gente tem que ficar aqui quietos e temos que nos proteger. E se nós não nos protegemos, estamos a ser completamente irresponsáveis para com os nossos clientes e, acima de tudo, estamos a ser irresponsáveis para quem trabalha connosco, que são as empresas, que são as pessoas que, por razões menos positivas, não estão a trabalhar. Isso é que me preocupa, acima de tudo. Muito bem, obrigado. A sério, já acabou. Chatice. Não podemos fazer um replay disto, não, estou a brincar. Não, vá. Podemos voltar a marcar uma conversa para um dia destes, seguramente. Sim. Queria agradecer uma vez mais o ter aceitado o convite para estar aqui hoje. Queria agradecer também o apoio técnico da Acerbis a esta nossa conversa hoje. E queria recordar que na próxima semana, na próxima terça-feira, exatamente às 4 da tarde, voltamos a ter um novo direto aqui no Facebook da Event Point. Na próxima semana vamos conversar um pouco sobre um documento que vai ser apresentado em breve pela APCAT, que é a Associação do Setor dos Eventos, sobre as condições em que os eventos podem ser retomados. Portanto, é uma proposta que eles vão apresentar e vamos debatê-la daqui a uma semana, às 4 da tarde, aqui no Facebook da Event Point. Obrigado a todos e até Obrigado. Muito obrigado.